Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você ama o Senhor? A gente canta, eu quero te amar mais e mais, eu te amo. Essa pergunta, Jesus fez ela para Pedro, e Pedro respondia, Jesus insistia nessa pergunta, porque às vezes a gente está equivocado. Falou: Pedro, o senhor me ama? Amo. Você me ama? Amo. Aí no final, sabe o que Jesus falou para ele? Então, sabe o que Jesus está falando? Eu quero prova de amor. Quero a prova que me ama mesmo. Palavra, falar que ama de boca, todo mundo fala. Você pode perguntar a qualquer pessoa na rua, vai falar que ama a Deus. Mas ele falou: quero a prova. Aí ele falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Era o ministério de Pedro, apacentar a ovelha. Todos nós temos uma missão e um ministério. Sabe uma das maneiras de provar que a gente ama a Deus? É a gente fazer aquilo que Ele colocou na nossa mão para a gente fazer. Jesus estava falando para ele: você me ama de verdade? Então faz o que eu te mandei, o que eu te ordenei. E às vezes a gente faz tudo nessa vida. Pode baixar um pouquinho só. Às vezes a gente faz tudo. Acho que a microfonia não é desse não, tá? Tá dando retorno. Às vezes a gente faz tudo menos o que Deus mandou a gente fazer. E aí a gente fala que ama a Deus. Que amor é esse? Não é? A gente fala: eu amo a Deus, sabe? Mas o ministério dele é louvar, ele não está louvando. O ministério dele é evangelizar, ele não está evangelizando. Às vezes nem está congregando e fala que ama a Deus. É mentira. É mentira. E aí a gente cantou aqui nessa música agora: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, não é assim que está escrito? Então quando a gente fala eu amo a Deus e eu quero te amar mais e mais e mais e mais, a gente está falando que a gente obedece a Deus e quer obedecer Ele mais e mais e mais. Porque o amor de verdade é aquele que tem os mandamentos e os guarda. Eu venho declarar amor, liberar a palavra de amor, eu te amo, eu te adoro, e amanhã eu estou mentindo. Aí eu não guardo os mandamentos do Senhor, eu não estou amando, eu não estou perdoando, eu não estou fazendo a vontade, eu amo. Que amor é esse? Amor de palavra. Aí Jesus fala duas passagens que não quer amor de palavra, é que é amor de atitude. Primeiro amor, primeira prova de amor: faz o que Deus mandou você fazer. Para Pedro é apacenta minhas ovelhas. Para cada um de nós tem um ministério. E o segundo ponto para a gente provar que ama a Deus de verdade, não é só de palavra: guardar os mandamentos do Senhor. Ah, mas tem mandamento? Claro que tem. Ah, pastor, eu ouvi um pastor falando que os mandamentos acabaram lá no Antigo Testamento. Agora é tempo da graça, não tem mandamento para nada. Ô meu irmão, acabou os mandamentos da lei cerimonial. Tudo que era cerimonial acabou. Você não tem que sacrificar animal mais, isso era da lei. Você não precisa guardar sábado mais, isso é da lei. Todo dia é santo diante do Senhor. Você tem que ter um dia de descanso como respeito do seu organismo, não é? Mas a lei do Senhor, a palavra do Senhor continua. Não adulterarás, você não vai mentir. Pecou, pede perdão, você tem um advogado no céu. Tem regulamento. Então aquele que não cumpre, aquele que não anda nos caminhos do Senhor, por isso que a Bíblia fala: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Então, meu irmão, vamos amar a Deus de verdade, não só de palavra, como o mundano faz. Não, vamos obedecer os mandamentos do Senhor. O que é obedecer o mandamento do Senhor? Fazer o que Ele manda e deixar de fazer o que Ele proíbe. Isso aqui está proibido, então eu não faço. Quem proibiu? Deus. Deus falou para mim: não fazer isso, então eu não faço. Isso aqui, por que você faz isso aqui? Porque o Senhor falou que quer que eu faça isso aqui. Isso é obedecer, guardar os mandamentos do Senhor.
Sabe um dos grandes mandamentos que ele deixou? Santa Ceia, nossa Páscoa, todo mês. Falou, aquele que não come, não toma do meu sangue, não come do meu corpo, não tem parte comigo. Isso é mandamento, é ordenança. Quem é que tem os meus mandamentos e os guarda? Aí tem gente que fala, eu acho que isso não precisa, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que isso aqui é do passado, eu acho, a Bíblia fala que tem que fazer, meu irmão, você tem que fazer. A Bíblia fala que não pode, foge desse negócio, corre. Aí você vai estar amando o Senhor de verdade. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 15. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Deixa aberto segundo Crônicas, depois a gente vai ler mais 2 versículos nesse mesmo, em segundo Crônicas mesmo. E disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? A peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pela tua graça. Oramos também por cada dizimista, ofertante, cada centavo que entrar nesse gasofilasco, seja para manutenção da tua obra, que seja feita a tua vontade neste lugar sempre, Pai. Tenha liberdade no nosso meio e nos dá a tua bênção nessa manhã, através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que versículo que nos conforta, pode sentar. Que versículo que nos traz conforto. A peleja não é vossa, mas do Senhor. Como é confortante saber que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Como é confortante saber que Deus, Ele está disposto a guerrear a nossa guerra e entrar na nossa peleja, na nossa luta, para aliviar o nosso fardo, para nos ajudar a conquistar a nossa vitória. E essa palavra foi liberada para o rei Josafá, e da mesma forma ela é liberada na nossa vida. A peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Ele luta por você, Ele trabalha por você, mas sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso você crer e viver essa palavra e contemplar a mão do Senhor sobre a sua vida todos os dias. E interessante que fala que não é que Deus nos livra da peleja ou da luta, não. Ele entra na nossa peleja, na nossa luta, para lutar com a gente. Meu irmão, aonde Deus entra para pelejar, aonde Deus entra, uma luta, qualquer guerra que Deus entrar, acabou. É vitória certa. Aonde Deus entra é vitória. E foi liberado para Josafá, que era neto de Abias e filho do rei Asa. E quando essa ameaça veio de Jeroboão quando veio uma ameaça contra o rei Abias, foi declarado sobre ele também, avô de Josafá, uma palavra que também trouxe muita segurança, e essa palavra também nos alcança, que está no capítulo 13, versículo 5. Volta só um pouquinho aí para você entender. Veio outra peleja, já tinha vindo outras pelejas, outras gerações, e Deus deu vitória do mesmo jeito. Meu irmão, não é só a gente que está passando luta, não. Outras gerações para trás também passaram lutas. Os nossos avós também passaram lutas. Outros servos de Deus passaram lutas. Deus deu vitória a todos aqueles que foram fiéis, e Deus vai dar vitória para a nossa vida também, porque a promessa se estende.
Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a sabedoria de Israel, e ele e seus filhos por uma aliança de sal. Olha aí, sabe qual que é a palavra, meu irmão, que se estende a nós? A promessa de Deus que se estende a nós é uma aliança do Todo-Poderoso, que está assentado no seu trono, e ele fez aliança com o seu povo, mas uma aliança de sal. Não é uma aliança de mel, uma aliança de açúcar, não, uma aliança de sal. Isso tem um significado tão bonito e tão seguro para a nossa vida, porque essa aliança de sal tem pelo menos 3 significados muito importantes para a nossa vida. O próprio Deus falou: fiz uma aliança com o meu povo, a descendência de Davi. Quando Jesus veio, eles gritavam: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, porque através dessa aliança ia vir a bênção sobre a humanidade, e essa aliança de sal nos alcançou, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos nessa genealogia espiritualmente falando, e essa aliança de sal é muito importante, porque essa é uma aliança muito forte. Primeiro que o sal, essa aliança de sal, o primeiro significado pelo qual Deus colocou esse nome de aliança de sal, o sal é que dá gosto. Eu lembro que eu fiquei internado uma vez, quando fiz uma cirurgia de apêndice, e ali eu quase não alimentava. Ali no Santa Casa eles traziam uma comida que era feita totalmente sem sal. Não é que põe pouco sal, não. Era totalmente sem sal. E ali não dava, eu tentava, mas não dava. E o sal, ele dá sabor, ele dá gosto. E às vezes, meu irmão, a nossa vida, a gente passa por algumas coisas que nada tem gosto. A gente passa por alguma situação, igual Josafá estava amedrontado diante da multidão que estava vindo sobre ele. E quando vem alguma luta sobre a nossa vida, quando vem alguma ameaça, as coisas perdem o sabor. Fala: não estou tendo gosto com nada, eu não estou tendo motivação. Isso é natural acontecer, mas você tem que lembrar de uma coisa: Deus fez uma aliança de sal com o seu povo. Você vai voltar a ter prazer na vida. Essa luta passa. Daqui a pouco está fazendo festa. Não foi assim que Deus falou no Salmo 23? Eu ando pelo vale da sombra da morte, eu passo por uma tribulação, mas do outro lado Deus prepara uma mesa, tem uma festa, tem uma comemoração. Eu vou voltar a festejar, eu vou voltar a alegrar, porque eu vou passar por esse vale. É a aliança de sal. O outro significado do sal, embora no contexto de hoje a gente não compreende direito, porque o sal, depois de industrializado, ele ficou muito barato. Mas nessa época que foi escrito, o sal artesanal era um dos produtos mais caros daquela época. Você sabia disso? E o soldado romano, quando recebia o salário, o sal era tão caro que parte do salário era pagado com essa mercadoria, porque o sal era igual ouro, era caro. Ainda bem que gastava pouquinho, aí dava para adquirir, mas era muito caro. Então a pessoa que falava assim: eu comprei 2 quilos de sal, falou: nu, você pagou muito caro. Tanto que a palavra salário, ela veio do valor do sal, porque ele recebia um mês de trabalho, falou: o salário, você está recebendo isso aqui tudo, por isso que fala assim, você está recebendo este valor, e esse valor veio do sal, porque o sal era caro. A palavra salário vem de sal, derivado do sal. Sabe o que Deus está falando com a gente? A aliança de sal é uma aliança de valor. É uma aliança de valor. O Salmo, parece que é o 84, fala que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Isso é lindo, porque o pardal encontrar casa, humanamente falando, é impossível. Eu desafio qualquer um aqui
a falar que já viu alguém cuidando de um pardal na sua casa. Olha, eu vi uma pessoa, vocês já viram criar canarinho? Já viram? Periquito, galinha, codorna, menos pardal. Se pôr um pardal para vender por 50 centavos, ninguém vende. Ninguém paga nada por ele. Tem valor nenhum. Aí Deus está falando, na minha presença, na minha aliança, até o pardal vai encontrar a casa. Porque aonde ninguém valoriza, eu dou valor. Deus te valoriza, meu irmão. Você pode estar sem dinheiro, você pode estar com problema, você pode estar nas drogas, pode estar no pecado, pode estar na sarjeta, pode estar onde for. Deus ainda te valoriza, você tem valor diante de Deus. Às vezes a sociedade não te valoriza mais, ninguém te dá valor, mas Deus te dá valor. É uma aliança de valor. E o sal tem outra característica que eu acho que é uma das mais fortes. Vocês já olharam? A gente de vez em quando tem que ficar observando as primícias. Data de validade, não é? Data de validade, porque são alimentos perecíveis. Uns duram muita coisa, outros duram pouco. Mas o sal não tem data de validade. Você sabia disso? O sal não tem data de validade, ele é para sempre. Sabe o que Deus está falando? A sua luta tem data para acabar. O seu problema tem data para acabar. O sofrimento tem data para acabar. O choro tem data para acabar. Mas a aliança não tem data para acabar. Ela é eterna. É para sempre. Tem gente que está com você hoje, meu irmão, amanhã não está. Tem gente que te ama hoje, amanhã te odeia. Tem gente que está te bajulando hoje, amanhã está te atacando. Mas a aliança com Deus é para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda e nunca vai deixar de te amar. Mesmo que você vacile, mesmo que você entre em erro, mas Ele permanece a aliança dele. Mesmo que seja o filho pródigo que abandona o pai, vai embora, faz tudo errado, o pai vai estar pronto, de braços abertos, esperando o dia que a pessoa cair em si. Porque a gente quebra a aliança daqui, mas Deus não quebra a aliança de lá. A aliança é para sempre, ela não tem data de validade. Não é quando eu estou bem, não é quando eu estou mal, não é quando eu sou bonzinho, não é quando eu não sou bonzinho. A aliança de Deus é para sempre. Ah, Deus fez aliança, mas agora azedou. Ah, Deus fez aliança, mas agora já estragou. Não, sal não tem data de validade, é para sempre. E segundo Crônicas ainda, capítulo 14, versículo 7. Essa palavra também, que eu disse uma palavra que veio a Abias, que era avô de Josafá. Agora o pai de Josafá, 14, versículo 7. Olha como é que Deus cuida da gente de geração em geração. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres e portas e ferrolhos. Meu irmão, aliança é compromisso entre as partes. Um casamento é compromisso entre as partes. Eu estou assumindo a minha responsabilidade, os meus deveres, estou dando minha palavra de honra, e ela está assumindo as responsabilidades, dando a palavra de honra. A nossa aliança com Deus é Deus assumindo a paternidade. Eu cuido de você, você é menino dos meus olhos. Eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar, eu vou repreender o mal, eu vou te dar a vitória, eu vou te dar a bênção. E você, qual que é a nossa parte da aliança? Nós sermos fiéis, honrar Ele incondicionalmente em qualquer situação. E aqui fala da nossa parte da aliança, e fala de 3 coisas para edificar. Ele ministrou essa palavra sobre o povo e o povo obedeceu. Edifiquemos cidade forte, com muros, torres, portas e ferrolhos. É o que a gente precisa fazer, porque tem a parte que Deus precisa fazer, mas tem a parte que eu preciso fazer. E aí a gente fica orando,
falando que crê, esperando em Deus, mas a minha parte às vezes eu não quero fazer. Eu estou esperando Deus fazer tudo por mim, mas às vezes eu não faço nada para colaborar com essa aliança. E meu irmão, muro, torre, porta e ferrolho é a gente que faz, e a vitória é Deus que dá, e às vezes a gente não está fazendo isso. Eu quero a promessa, eu tenho aliança de sal, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me dar a bênção, mas e os muros estão quebrados? O que significa um muro na nossa vida? Demarcação, meu irmão. Muro é demarcação. Você compra um lote, você vai demarcar, você tem que fazer o muro, é na divisa. Se você entrar para lá 50 centímetros, você está lesando a pessoa. Se você puxou 50 para cá, você está sendo prejudicado. Muro é demarcação de limite, até onde eu posso ir e até onde eu permito que o outro venha. Isso é muro. E às vezes a nossa demarcação está errada, o nosso muro está errado, porque a gente está permitindo que pessoas invadam a nossa vida e não pode. Você tem que ter muro na sua vida, tem que ter um limite. Eu posso ir até aqui e eu permito que o outro venha até aqui. E você sabe o que tem do outro lado do muro? O mundo. E tem gente permitindo que esse muro entre a metade dentro do seu terreno. E você está deixando o mundo entrar dentro da sua casa. Você está deixando o mundo entrar dentro da sua família. Está deixando o mundo entrar dentro do ministério. Está deixando o mundo. Muros. E aí eu vacilo com os muros, porque os meus limites estão quebrados. E para que essa aliança seja mantida, meu irmão, você precisa vigiar e olhar como estão os muros da sua vida. Tem gente permitindo tanta coisa. Ah, mas o meu marido, se eu não fizer isso, o meu marido. Ah, mas se eu não fizer isso, a minha esposa. Ô meu irmão, eu já preguei aqui sobre o princípio da autoridade. Você deve respeitar o seu marido, você deve respeitar o pastor, você deve respeitar o pai, você deve respeitar a mãe. Mas só que tem um versículo acima disso tudo. Aquele que ama pai, mãe, irmão acima de mim, não é digno de mim. Isso é muro, tem um limite. Ah, tem que respeitar o pai, mas o pai fala, ó, eu sou macumbeiro, você tem que falar, pai, eu te respeito, mas aqui chegou no limite do muro, aqui não, porque o Senhor falou que não e eu não vou. Aquele que ama pai, mãe, irmão, seja o que for, filho, filha, acima de mim, não é digno de mim. E tem gente que fala, para obedecer, porque autoridade, porque não sei o que. A Bíblia fala, né, pastor, que tem que respeitar as leis da terra. E o governo falou que tem que fazer assim, assim, assim. Meu irmão, se estiver fora da palavra, desobedeça governo. E obedeça a Deus, porque tem um muro, tem um limite. Tem país falando que não pode entrar a Bíblia, desobedeça o governo. Entra escondido, faz qualquer coisa, mas obedeça a Deus. Quero que obedecer qualquer um acima de mim não é digno de mim. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Muro. Cuidado com os limites. Mas fala, tem que ter porta também. Mas se tem que ter limite, pastor, se eu tenho que ficar isolado, então põe só muro, para que porta? Para você não ser radical. Porque Deus vai te dar sabedoria. A porta é para abrir, para entrar quem você deixa, e para você sair na hora que precisa. A gente não vive numa caixinha fechada. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que entrar no ônibus, você vai ter que conviver com ímpio. Meu irmão, isso é porta. Eu abro, eu sei aonde eu saio. Eu vou lá conviver com eles. Eu vou no meio de lobos. Jesus falou assim, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Eu vou, mas eu sei como eu me comporto. Eu sei a hora que eu saio, eu sei quem eu deixo entrar. E tem gente que essa porta também está quebrada, está entrando quem quer, fazendo o que quer, saindo do jeito que quer, na hora que quer, e não tem limite. Porta, meu irmão, é organização. Eu sei a hora que eu saio, eu sei aonde eu vou, e eu sei quem eu deixo entrar na minha vida. Tem gente, meu irmão, que está deixando tanta gente entrar na vida dele. Vem com aquelas conversinhas, né? O adultério começa com conversinha, aquelas bajulações. Aí a porta lá, está deixando entrar quem não podia.
Está deixando entrar a conversinha que não podia. Está deixando entrar o pensamento que não podia. Eu gostei de uma fala do pastor Silmar Coelho, que ele falou que percebeu que uma mulher estava cortejando. E ela ficava com conversinha, mas ainda não tinha dado o bote, ainda não. Aí ela ligou. Ela falou: eu estou querendo falar com o senhor há muito tempo, mas estou sem jeito. Ele falou: pode falar, minha irmã, pode abrir. Não, é porque eu estou sentindo algumas coisas, não sei o quê. E foi falando. Mas eu só não sabe nem quem está falando. Ele falou: eu sei perfeitamente quem está falando. Só está me deixando feliz. Eu sei. O senhor me conhece? Conheço. O senhor me conhece só pela voz? Conheço demais. Ela falou assim: o senhor está me empolgando, está me deixando feliz. Então vai lá, fala quem é. É o diabo, Satanás, está repreendido. Nunca mais. Sabe o que é isso? Fechar a porta. Fechou a porta. Porta na nossa vida, meu irmão, é para você fechar na hora que precisa e abrir na hora que precisa. Deus te dá sabedoria. Toma cuidado com as portas. Deixa a porta aberta de qualquer jeito. Ele podia dar corda para aquilo, abrir aquela porta ali para entrar, sabe o quê? Maldição. Tem gente perdendo a família por causa de 15 minutos de prazer. Está perdendo o futuro, está perdendo até a salvação. Toma cuidado. E os ferrolhos? Ferrolho, meu irmão, está na mesma porta. Porque às vezes só a porta não é suficiente não. Porque tem demônio furioso que sabe que Deus tem um grande propósito na sua vida. Tem demônio furioso sabendo da grande bênção que Deus está preparando, que ele não está respeitando porta não. Se for uma fechadurinha à toa, ele vai meter o pé e vai entrar. Aí fala: põe ferrolho. Sabe o que é? Reforço na tranca. Porque o inimigo está furioso, doido para entrar dentro da sua casa, doido para roubar a sua bênção, para tirar a sua paz, para tirar você da presença de Deus. Então tem que pôr ferrolho. Sabe o que é ferrolho? É aquele reforço de tranca que não tem como abrir. Além de porta, coloque ferrolho para a maldição não entrar dentro da sua casa. Tem gente que a porta da maldição para dentro de casa é a própria boca dele. Abra a boca, amaldiçoa a esposa. Abra a boca, amaldiçoa o filho. Abra a boca, amaldiçoa a casa. Abra a boca, amaldiçoa o salário. Abra a boca e abre a porta da maldição aberta. Porque da nossa boca procede bênção ou maldição. Cara abre a boca e fala: miséria de salário, isso não vale nada, amaldiçoou. Jesus não fez isso não. Ele pegou um pão e peixe que era pouco e falou: graças te dou, Senhor, muito obrigado. E alimentou a multidão. Maldição, gente amaldiçoando. Às vezes a porta, meu irmão, é a própria boca. Está precisando pôr ferrolho, tranca. Vigilância. Eu vou trancar essa porta, eu nunca mais vou falar isso, eu nunca mais vou agir desse jeito, eu vou parar com essa conversa. São portas abertas na nossa vida. É muito bom a gente falar que Deus tem uma aliança de sal, que Deus tem bênção para a nossa vida, que Deus tem aliança que Ele trabalha a nosso favor, mas e a nossa parte? Cadê o muro? Cadê a porta? Cadê o ferrolho? E aí ele falou mais uma coisa, para a gente terminar. Edifiquemos cidade forte com muro, com torre, com porta, com ferrolho. E ele falou de torre. Você sabe para que serve uma torre? A torre ela é feita num lugar baixo ou no lugar alto? É no lugar alto. A nossa casa, a nossa vida tem que estar edificada com muro, com porta, com ferrolho, mas ela tem que ter uma torre. Você tem que ter uma torre, porque na hora que a gente está passando por um problema, a tendência é só enxergar um palmo na frente do nariz. Mas uma torre é aquele momento, é aquele lugar aonde eu posso enxergar mais longe, é onde eu posso ver lá na frente, é onde eu tenho uma visão mais ampla. E aqui a torre fala de visão ampla. Meu irmão, hoje a gente está passando uma luta,
Mas eu já estou vendo lá na frente a vitória na nossa vida. Hoje às vezes eu estou passando um ataque, mas eu estou vendo lá na frente a graça de Deus se manifestando. Porque as outras vezes foram todas desse jeito. Não é hoje que Deus vai me abandonar. Não é hoje que Deus vai te abandonar. Sabe a diferença da galinha para a águia na questão de visão? A galinha enxerga de lado 1 metro. A águia enxerga para frente 1 quilômetro. Tem gente que só olha de lado. Visão de galinha. Sabe qual foi o problema de Pedro? É porque no começo do milagre, ele entrou com visão de águia. E depois que ele começou a viver o milagre, a visão de águia deveria aumentar. Mas aí ele cancelou a visão de águia e começou a ter visão de galinha. Talvez você não entendeu, eu vou te explicar. Quando ele viu, identificou que era Jesus, falou assim: é o Senhor mesmo? Manda eu ir até o encontro sobre as águas, que Jesus vinha andando sobre as águas. Isso é visão de águia. Ele olhou longe, ele alcançou longe, ele viu além das suas possibilidades, porque ninguém humanamente falando consegue andar sobre as águas. Ele teve uma visão ampla. Ele usou a torre espiritual da vida dele e olhou lá na frente. Falou: eu posso, eu consigo, porque o meu mestre está andando, então eu posso. Visão de água, e foi. Aí Jesus falou: vem, gostei, é isso mesmo, está usando a torre da sua vida. E ele pisou, desceu, pisou sobre as águas e foi caminhando. A visão de água funcionou, porque ela funciona. Quando Deus manda você ter uma torre na sua vida, meu irmão, para você ampliar a sua visão, é porque vai funcionar, é porque Ele te sustenta, é no poder dEle. Mas depois dele dar alguns passos, não sabemos se foram 3, 4 ou 5, mas depois de dar alguns passos sobre as águas, ele deixou a torre de olhar 1 quilômetro para frente, onde Jesus estava, e começou a olhar 1 metro de lado. Começou a ver igual galinha. Sabe o que ele começou a ver? Antes ele estava vendo: Jesus está lá, Jesus me dá exemplo. Ele falou que eu posso ir, eu posso, eu tenho fé, e estava andando. Agora ele falou assim: espera aí, mas eu não posso esquecer que o vento está forte. Visão de galinha, vendo 1 metro só. E era verdade mesmo, o vento estava forte mesmo, não é mentira não. Eu não posso esquecer que isso aqui é perigoso, visão de galinha. Eu não posso esquecer que se eu afundar aqui eu estou fulminado, que eu não sei nadar direito, visão de galinha. Eu não posso esquecer que eu estou no meio de um grande perigo, visão de galinha. Sabe o que aconteceu? Fundou. Quando eu exerço a torre que Deus colocou na minha vida e tenho uma visão de águia, eu caminho. Mas quando eu deixo de ter visão de águia, eu começo a ver como galinha, eu afundo. Era como se Jesus falasse assim: você estava igual águia, você estava andando, mas agora você está igual galinha. Pega aqui, homem de pouca fé, por que você duvidou? Você mudou sua visão. Às vezes a gente vem para o culto, meu irmão, cheio da graça de Deus, e ora, e dá glória, esbraveja, mas na hora de encarar o desafio lá na frente, a nossa visão volta a ser de galinha, começa a murmurar, a demonstrar que vê tudo diferente. Mas Deus quer a mesma fé que você tem aqui dentro, lá fora, na hora do desafio. Deus quer que você exerça essa fé lá na hora que você é jogado na arena, na frente do gigante. Sabe para quê? Para a glória dele se manifestar. Que bonito seria essa passagem de Pedro, se ele não tivesse mudado a visão de água para a visão de galinha. Se o texto falasse: Pedro continuou andando, e foi andando, e foi andando, e abraçou Jesus, e teve outra experiência, e teve mais outra, e outra, e outra, e outra, mas Pedro parou aonde ele mudou a visão. Meu irmão, toma cuidado. É preciso que você tenha torre na sua vida, para que você consiga enxergar lá na frente. Quando eu converti, Deus falou que ia me abençoar. Eu não sabia nada dos detalhes, mas eu acreditei, que Deus me deu uma torre, e Deus me abençoou muito mais do que eu imaginava. Que Deus falou comigo que Ele ainda vai me surpreender muito mais. E eu estou olhando para essa torre, eu estou olhando lá para frente,
porque eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida. Que Deus falou que olho nenhum nunca viu, ninguém nunca contemplou o que Deus preparou para nós na glória. Eu também estou nessa visão. Chega lá, eu vou ficar surpreendido. É assim que Deus trabalha na sua vida. Deus tem vitória para você. Mas pega essa torre, suba nela e veja lá na frente a vitória que Deus já tem preparado. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Oh Deus, obrigado por essa aliança de sal. Essa aliança que não tem prazo de validade. Essa aliança que traz gosto na nossa vida. Essa aliança que é de muito valor. Oh Pai, mas nos ajuda, Pai, a estabelecer os muros da nossa vida. Nos ajuda a colocar essas portas na nossa vida. E não só a porta, mas colocar ferrolho para ter segurança, Senhor. Ó Deus, e nos ajuda também a subir nessa torre e contemplar a bênção do Senhor. Tudo que o Senhor tem prometido para nós. Ó Deus, o Senhor tem muita vitória para a nossa vida. Nós queremos viver o melhor do Senhor. Nos dá a tua bênção, Pai. Nos leve em paz para a nossa casa, para o nosso lar, para onde quer que cada um dos irmãos forem, mas que seja com a bênção do Senhor. O Senhor nos leve em paz e nos dá a tua bênção. Uma semana de graça, de vitória, na presença do Senhor, no nome santo de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.